Olá pessoal, saudações. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula do nosso curso de revisão linguística. Eu sou Gerson Pagaraz, o instrutor desse curso e, como vocês já sabem, esse curso foi desenvolvido por mim e pela Crátilos, que é a nossa equipa. E para quem não sabe, a Crátilos é uma empresa licenciada que presta serviços linguísticos, desde a revisão linguística, a tradução, a transcrição de áudios ou vídeos e serviços também de intérpretes. Então, alocamos também intérpretes para eventos de diversas naturezas. Então, para quem quiser saber mais, é só visitar aqui o nosso website. Bom, pessoal, para a nossa segunda aula do nosso curso de revisão linguística, o nosso tema é acordo ortográfico. O que é isto de acordo ortográfico e, acima de tudo, qual é a sua importância ou a sua implicação para as atividades de revisão linguística? Portanto, então, nós vamos hoje trabalhar com este tema. Então, para começar, o acordo ortográfico, como este primeiro termo aqui, este substantivo já elucida, o acordo é um tratado. Ele é um tratado internacional que envolve países que têm a língua portuguesa como uma língua oficial, desde Portugal, Brasil e países africanos também que têm a língua portuguesa como uma língua oficial, como o nosso país, Moçambique. Então, ele é acordo porque é um tratado que deve resultar de um consenso, certo? De uma convenção entre todos esses países que eu acabei de mencionar. Ele é um acordo ortográfico porque esse acordo ele procura duas coisas. Por um lado, unificar a escrita, ou seja, fazer com que todos esses países que têm a língua portuguesa como língua oficial escrevam determinadas palavras da mesma maneira, para que não haja ali uma salada, uma confusão de escrita. Uma confusão de escrita, desculpa. E, em segundo lugar, ele busca simplificar a escrita, ou seja, busca tornar a escrita de determinadas palavras o mais simples e econômico possível. E isso também, digamos, harmoniza-se com aquilo que é o objetivo da revisão linguística. Nós, quando fazemos a revisão de um texto, buscamos simplificar aquele texto, tornar o texto econômico, claro e objetivo. Então, o acordo ortográfico também busca eliminar dificuldades de escrita e simplificar essa escrita, ok? Agora, esse acordo ortográfico ele tem uma história um pouco longa que não nos interessa muito aqui, mas o que é mais importante é que esse acordo ortográfico normalmente ele é convocado por duas instituições principais. Por um lado, uma instituição portuguesa que se chama Academia de Ciências de Lisboa e, por outro lado, uma instituição brasileira que se chama Academia Brasileira de Letras. Então, essas duas instituições é que são responsáveis por convocar os outros países no encontro, que pode durar uma semana, e eles discutem, propõem quais são os aspectos que eles querem corrigir, etc. etc. Agora, o que é que acontece? É que em 1990, esses dois países, Portugal e Brasil, reuniram-se e pela primeira vez participaram do acordo ortográfico países africanos que têm a língua portuguesa como a língua oficial. Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, etc. Então, em 1990, voltam a reunir-se para atualizar, para corrigir e apresentar novas formas de escrita de certas palavras e que todos esses países deverão entrar em consenso, em acordo, e todos eles escreverem da mesma forma. Mas esse objetivo não foi alcançado. O que houve é que, nessas novas formas de escritas que foram propostas em 1990, essas novas formas apenas foram ratificadas, isto é, apenas foram implementadas por Portugal e por Brasil. Ou seja, apenas Portugal e Brasil até hoje está a implementar o novo acordo ortográfico, que é o nome a que se atribuiu hoje em dia. O novo acordo ortográfico de 1990 é um acordo que apenas é válido hoje em dia em Portugal e em Brasil. Ou seja, Portugal e Brasil já escreve determinadas palavras de uma forma e que vai ser diferente daquela forma que ainda é utilizada pelos países que não ratificaram o acordo ortográfico, ou seja, pelos países que ainda não aprovaram a implementação deste novo acordo ortográfico de 1990.
E esses países, um deles é o nosso país, Moçambique, assim como Angola, Guiné-Bissau, os países africanos que têm a língua portuguesa como língua oficial. Então, para dizermos o seguinte, não podemos nos surpreender em vermos uma escrita de uma certa palavra em Portugal, escrita de uma forma, mas que em Moçambique devemos escrever de uma outra forma. Então, esse é o nosso objetivo ao tratarmos do acordo ortográfico. Nós queremos que os revisores conheçam quais são as alterações que foram feitas no novo acordo ortográfico, mas que essas alterações ainda não podem ser implementadas, por exemplo, em textos que circularão aqui em Moçambique. Então, se você um dia for a trabalhar com textos dos jornais, de revistas, livros didáticos científicos, relatórios de organizações não governamentais ou relatórios, inclusive também do governo do Estado moçambicano, se você for a trabalhar numa instituição pública ou privada, e tem que conhecer essas alterações para poder evitar e não escrever ou não revisar determinadas palavras conforme são válidas em Portugal e em Brasil, mas que ainda não são válidas aqui em Moçambique. Então, agora o que vamos fazer a seguir é apresentar. Vamos apresentar, por um lado, essa lista das alterações que em Moçambique ainda não são implementadas. Quando falo de Moçambique, falo dos países africanos de língua oficial portuguesa. Então, nós vamos apresentar aqui a lista das alterações que houve com esse novo acordo ortográfico, mas que Moçambique ainda não implementou. Então, e por outro lado, vamos apresentar as alterações que já são válidas em Portugal e em Brasil. Então, teremos aqui Portugal, Brasil, ok? Então, a primeira alteração que houve com o novo acordo ortográfico, por exemplo, tem que ver com a escrita da inicial maiúscula. Os nomes dos meses, ok? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho até dezembro. Essas palavras que se referem a meses do ano devem ser escritas com inicial minúscula ou com inicial maiúscula. O que acontece é que antes do acordo de 1990, essas palavras eram escritas com inicial maiúscula, ou seja, janeiro, julho, dezembro, ok? Agora, com o novo acordo ortográfico de 1990, essas palavras passam a ser escritas com inicial minúscula. Janeiro, temos aqui julho e dezembro. Ok, o que é que está a acontecer aqui? Hoje, Portugal e Brasil escrevem os nomes dos meses com inicial minúscula. Lembrando que só serão escritas com inicial maiúscula quando estiverem no início de uma frase, mas no interior das orações ou no interior das frases, essas palavras vão ser escritas com inicial minúscula. Enquanto em Moçambique ainda escrevemos essas palavras com inicial maiúscula, porque ainda não aprovamos a implementação do novo acordo ortográfico. Quem fala ainda nesse aspecto da inicial maiúscula, temos também os nomes dos astros solares. O termo Sol, o termo Lua, também, enquanto em Moçambique devemos escrever com inicial maiúscula, hoje em Portugal e Brasil já escrevem com inicial minúscula. Lembrando que só vão escrever com inicial maiúscula no início de uma frase ou no início de uma oração, no início de uma frase, digamos assim, ok? Quando falo de oração, falo de num parágrafo, tu tens a primeira frase, que inicia o parágrafo, ponto, e vais ter também uma segunda frase. Então, sempre no início da frase serão escritas com inicial minúscula. Enquanto isso, em Moçambique, Angola, Guiné-Bissau ainda se escreve com inicial maiúscula. Agora, há um pormenor aqui. Como eu havia mencionado na primeira aula,
quem ainda não assistiu deve assistir a primeira aula. Eu deparei-me com um caso. Eu trabalhei com o secretário-geral da EMU, Carlos Paradona, na sua obra que será lançada em breve. E o que é que eu fiz? Encontrei esses termos escritos com inicial minúscula e, tendo em conta a questão do acordo ortográfico, que ainda não foi aplicado em Moçambique, eu corrigi essas palavras e coloquei só lua com inicial maiúscula. Mas no fim da revisão, depois conversei com o autor disse, não, olha, há essa questão do acordo, etc., mas eu estou habituado a escrever essas palavras com inicial minúscula. Então, eu sinto-me confortável em continuar a escrever essas palavras com inicial minúscula. Então, isso é uma questão já de conforto de cada autor. E dentro da literatura, dentro deste privilégio criativo, essa liberdade um pouco de escrita, eu consenti. É o conforto do autor escrever dessa forma. Okay? Mas esse é um aspecto que a gente pode consentir, a gente pode permitir. Diferente de outros aspectos em que, independente da forma como o autor sendo confortável, nós temos que revisar, ok? Esse é só um pormenor, então significa que em algum momento vocês podem também lidar com esse tipo de casos. Bom, avançando. Bom, pessoal, o segundo ponto, a segunda alteração tem que ver com o uso dos acentos agudos ou acento agudo, né? O que acontece? Existem essas palavras acadêmico, gênero, gêmeo, efêmero, Amazônia, cênico. Existe esse grupo de palavras. Como é que nós devemos escrever? Com inicial, aliás, com acento agudo ou acento circunflexo. O que acontece é que, antes do acordo de 1990, nós escrevíamos acadêmico com o agudo, cênico com o agudo, gênero com o agudo. Depois vão nos perdoar essa questão das sombras, ainda estamos a trabalhar na iluminação, ok? Então, logo, logo nós vamos melhorar esse aspecto. Gênero, gêmeo com o agudo. Mas no novo acordo ortográfico de 1990, a nova alteração qual foi? E que já é válida em Portugal e em Brasil. É que pode-se escrever acadêmico com o agudo ou acadêmico com o circunflexo. Cênico pode escrever com o agudo ou pode escrever com o circunflexo. Gênero pode-se escrever com o agudo, assim como se pode escrever com o circunflexo. Por fim, gêmeo pode-se escrever com o agudo, assim como se pode escrever com o circunflexo. E outras palavras que eu mencionei, como Amazônia, amazônico, ok? Então, aqui o que acontece é que estas palavras em Portugal e em Brasil são facultativas que se escrevam com acento agudo ou com acento circunflexo. Já em Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, ainda devemos escrever essas palavras com acento agudo. Então, parece um erro pequeno, um pormenor pequeno, mas que é muito valioso. Então, temos que prestar atenção a esse aspecto. O terceiro aspecto, avançando, o aspecto a seguir tem que ver com o desaparecimento de letras mudas. Também são chamadas de letras surdas. São aquelas letras que estão lá ou estavam lá escritas na palavra, mas que na pronúncia essas letras não se faziam sentir. Ou seja, estão escritas, mas o falante não pronuncia essas letras. Então, este novo acordo ortográfico de 1990 decidiu eliminar essas letras que não são pronunciáveis, que não são pronunciáveis, mas estão lá escritas. Então, eu havia dito que o acordo ortográfico tem como objetivo simplificar a linguagem e não dificultar. Simplificar a escrita e não dificultar. Então, podemos perceber que a eliminação daquela letra tem um princípio econômico. Se ela não é pronunciada, então, para que estar ali? Então, o que acontece? Como é que nós... São três letras surdas. Temos a letra E, temos a letra C e temos a letra H.
Vou dar um exemplo daqui de algumas palavras. A palavra úmido. Úmido está lá, o H, certo? A palavra facto está lá, o C. Temos aqui o H, temos aqui o C. Facto, temos afetivo. Está aqui o C. Temos correção. Correção, temos aqui o C. Para os casos de P, temos adotar. Adotar. Temos ótimo. Ótimo. Batista. Batista, ok? Então, o que é que está a acontecer aqui? Vou levar o marcador para poder indicar melhor. Então, temos aqui o H, o C surdo, C surdo, C surdo, E surdo, P surdo, P surdo. Então, essas letras nessas palavras e em tantas outras palavras, como eletrônico, tem lá o C, o eletrônico, elas estão lá, mas na pronúncia elas não são pronunciáveis. Então, o novo acordo decidiu eliminar. É por isso que hoje, em Portugal e em Brasil, escreve-se úmido, sem o H, escreve-se facto. Sem o C, escreve-se afetivo. Sem o C, escreve-se correção. Correção apenas com C cedilha, porque está lá, é pronunciável. São, mas aquele primeiro C que lhe antecede foi eliminado. Adotar. Adotar. Ótimo. Ótimo. Batista. O caso de Batista, sendo nome, se for um nome próprio, o nome de uma pessoa, é problemático, porque quem já foi atribuído o nome Batista antes do novo acordo de 1990, ele não vai alterar o seu BI, a sua documentação, o seu nome e retirar lá o P. Então ele terá de manter, é um nome próprio, ele já foi atribuído assim, terá de ser assim para sempre. Agora, se calhar para quem nasce após a alteração do novo acordo, após a aprovação e implementação em Portugal e em Brasil, se calhar essas novas pessoas é que são atribuídos o nome Batista com a eliminação do P. Agora, como podemos observar aqui, essa nova escrita com a eliminação das letras surdas já é válida em Portugal e em Brasília. Eles escrevem assim, preste atenção aos telejornais, às notas de rodapé, aos títulos, vão perceber que eles já escrevem assim. Mas em Moçambique, como ainda não aprovamos a implementação desse novo acordo, ainda devemos escrever assim. Ok? Eu vou mandar mais uma lista, uma série de palavras no nosso grupo, para vocês poderem acompanhar essa alteração. Ou seja, as outras palavras que também a que devemos prestar atenção, porque diante de um texto não vamos revisar estar desta forma, temos de revisar e manter desta forma. E vão perceber que alguns autores de textos, alguns já começam a escrever assim, mas que devemos ainda manter essa escrita. Eu, inclusive, estou a ler um livro de filosofia de um autor moçambicano, um filósofo que lançou seu livro recentemente, estou a ler o livro dele, e em algum momento eu vejo que muitas palavras que lá estão são escritas já com essa alteração do acordo ortográfico, como ativo, ativo ele elimina o C, e não sei quem foi o revisor, mas se passasse por mim e eu percebesse que esse livro vai circular em Moçambique, então deve estar uniformizado ao acordo que ainda é válido para Moçambique e não essa nova alteração. Okay? Agora, há um pormenor que eu queria chamar a atenção, porque em algum momento vocês vão encontrar algumas palavras como aptidão. Né? Aptidão. Aptidão. Está lá o P. E você vai dizer, não,
Em Moçambique ainda devemos manter o P, mas em Brasil já escrevem aptidão. Não, aqui já este P não é surdo, não é uma letra surda ou muda. Este P é pronunciado, ok? Aptidão. Portanto, aptidão continua sendo escrito com o P, tanto em Portugal, em Brasil, quanto em Moçambique e os países africanos de língua oficial portuguesa. Então, existem outras palavras que vocês vão encontrar lá o P, o C ou o H e que devem ser mantidas lá. Em todos os países ainda mantém, porque não são letras surdas ou mudas. Bom, o próximo ponto é a questão. Bom, a próxima alteração que houve tem que ver com alguns verbos monossilábicos, verbos que possuem uma sílaba, e principalmente que no seu interior tem lá, são verbos da segunda conjugação, como crer, ler, ver, ok? Esses verbos aqui, crer, ler, ver, existem também outros, né? Que vou partilhando também no grupo. Então, esses verbos, quando a gente conjuga no indicativo, presente do indicativo, na terceira pessoa do plural, temos eles leem. Eles leem. Então, como é que nós devemos escrever o eles leem? E tem também o ter, né? E o ter, ele é muito frequente. O verbo ter é muito frequente na nossa escrita e devemos prestar atenção. Na terceira pessoa do plural, como é que nós devemos escrever? Eles têm, eles vêm, eles leem, eles creem. Ok? O que acontece é que em Moçambique ou em Portugal e Brasil, com a nova alteração, eles escrevem desta forma, na terceira pessoa do plural. Eles creem. Eles vêm. Eles leem. Ok? Então, em Portugal e em Brasil, hoje escrevem assim. A terceira pessoa do plural. Agora, em Moçambique, como ainda não aprovamos a implementação do novo acordo, nós continuamos a escrever com um acento circunflexo. Eles creem, com acento aqui no primeiro é. Eles vêm, aqui também no primeiro é. Eles leem. Aqui também um primeiro é, ok? É assim como nós devemos corrigir essas palavras. E há um pormenor aqui, no verbo ver. Este é o verbo ver. Então não confundam com o verbo vir, ok? A terceira pessoa do plural do verbo ver é um pouco semelhante, mas com uma diferença com o ver na terceira pessoa do plural. Ver é eles vêm. Vir, eu venho, tu vens, ele vem. A terceira pessoa do plural é eles vêm. Do verbo vir. Eles vêm. O verbo ver na terceira pessoa do plural é eles vêm. Com um é apenas, com acento circunflexo. O verbo ver é eles vêm. Com dois Gs e o acento circunflexo no primeiro é. Então, não confundam a terceira pessoa do plural desses dois verbos. Aqui temos o verbo vir, aqui temos o verbo ver. Bom, a alteração a seguir que houve tem que ver com o uso do acento diferencial. O acento diferencial muitas das vezes é o acento agudo, mas que por coincidência da escrita de determinadas palavras, ou seja, tu pode ter um par de palavras que são palavras diferentes, com significados diferentes, mas têm a mesma escrita, ok? Tem a mesma escrita, estas palavras homônimas. Então, tem a mesma escrita, tem a mesma pronúncia, mas os significados são diferentes. Então, para diferenciar aquela escrita, usa-se o acento diferencial. Agora, o que aconteceu? É que antes do acordo ortográfico de 1990, há determinadas palavras que obrigavam o uso do acento diferencial, mas com o novo acordo, válido em Portugal e em Brasil, esse acento diferencial foi eliminado. O primeiro par de palavras é
para, do verbo parar, no imperativo, imperativo informal, por tu, tratamento por tu, imperativo informal, o verbo parar, para, Manuel, para, Manuel. E existe o para enquanto preposição, o para enquanto preposição. Vou para casa. E também podemos chamar também de locativo, né? Enquanto preposição, vou para casa. Viajei para Portugal, ok? Inscrevi-me ao curso de revisão linguística para melhorar a minha atividade, a minha escrita ou a minha atividade de revisão. Então, existe para como preposição, existe para do imperativo informal do verbo parar. Agora, vejam que a escrita é a mesma, a pronúncia é a mesma. Então, antes do acordo de 1990, usava-se um acento diferencial para dizer que isto é verbo parar no imperativo e isto é uma preposição. E este acento era colocado na forma do verbo parar, do modo imperativo. Então, o para, Manuel, para aí. Para aí, Teresa. Então, o para vai receber o acento diferencial, que é o acento agudo, enquanto o para de preposição não vai ter o acento. Então, em Moçambique, os países africanos de língua oficial portuguesa, esta é a ortografia válida. Ainda devemos usar esse acento diferencial. E vocês podem encontrar muito também essa questão nos textos literários, nos diálogos, em que um personagem pede para o outro para parar. Então, preste atenção. Agora, em Portugal e em Brasil, eliminou-se a forma do verbo parar. Escreve-se assim mesmo, sem um acento diferencial. E a preposição também escreve sem nenhum acento diferencial. E aí vocês perguntariam, mas isso não vai criar confusão de escrita? A lógica que se usou nesse novo acordo ortográfico é a lógica segundo a qual o contexto frásico é que vai fazer perceber as pessoas, vai fazer perceber o leitor que naquele contexto ali, é para, do verbo parar, e naquele outro contexto é a preposição locativa. E isso é lógico porque numa frase, o contexto em que ocorre o para do verbo parar nunca é o mesmo em que ocorre a preposição para, ok? Então, como eles, do ponto de vista sintático, nunca ocorrem no mesmo contexto, no mesmo lugar, numa mesma configuração, então eles disseram que o acento não é necessário porque o próprio contexto, quando o leitor lê, percebe que aqui estou diante da preposição para e aqui estou diante do imperativo do verbo parar. Outro caso tem que ver, ainda no acento diferencial, tem que ver com os verbos da primeira pessoa. Quando estamos no presente indicativo, na primeira pessoa do presente indicativo, por exemplo, conversar. Imaginem que temos essa frase. Nós, na primeira pessoa, como é que fica? Nós conversamos com o professor. A pergunta que se coloca é, este conversamos é do presente do indicativo ou é do passado? Nós conversamos com o professor tipo, agora, conversamos com o professor, ou é do passado, ontem, antes de ontem, semana passada, conversamos. É a pergunta que se coloca, ok? Então, a lógica é a mesma. Para o acordo ainda válido de Moçambique e países africanos de língua oficial portuguesa, temos de usar o acento diferencial para dizermos que aqui estamos diante do passado, neste caso o pretérito perfeito, ou aqui estamos diante do presente. Então, quando estamos diante do presente, não escrevemos com nenhum acento. Deixamos assim como está. Agora, quando referimos ao passado, do tipo ontem nós conversamos com o professor. Ontem nós conversamos com o professor. Então, aí, quando se refere ao passado, devemos marcar esta forma verbal do verbo conversar
com o acento agudo exatamente nesta penúltima sílaba. Nesta penúltima sílaba. Conversamos, ok? Passado, conversamos, presente, agora. Agora, em Portugal e em Brasil, hoje, eles preferiram o novo acordo ortográfico, elimina o acento diferencial e já é válido em Portugal e em Brasil, eles já não precisam desse acento diferencial e a lógica é a mesma. O contexto frásico, o contexto semântico também vai fazer perceber o leitor de que aqui estamos diante do presente e aqui estamos diante do passado. Então, quem fala de conversão vai falar dos verbos da primeira conjugação. Estudar, nós estudamos com o professor. Estamos a falar do agora, né? O que fazem? Estudamos com o professor. O que fazem? Estudamos com o professor. Nós estudamos com o professor. Presente. O que fizeram? Nós estudamos com o professor. Passado. Então leva acento agudo. Andar. Nós andamos com o professor. É agora. Nós andamos com o professor ontem. Passado, ok? Andar, brincar. Nós brincamos com o professor. Sem acento agudo. Nós brincamos com o professor passado. Então, para quase todos, eu diria todos, mas sabemos que essa coisa de gramática ou de linguística nem sempre existe uma regra geral, né? Mas quase todos os verbos da primeira conjugação, os verbos da primeira conjugação, para quem não sabe, são aqueles verbos que terminam com AR. No infinitivo não flexionado, os verbos da primeira conjugação têm a terminação AR. Andar, brincar, falar, conversar, estudar, olhar, passear, são verbos da primeira conjugação. Então, esses verbos seguem essa lógica de escrita em Moçambique, mas em Portugal e em Brasília eles já não precisam do acento diferencial. Então, pessoal, a nossa aula sobre o acordo ortográfico chega ao fim. Esperamos que essa aula tenha sido o mais claro, o mais simplificado possível. E espero que tenham notado algumas dúvidas ou alguns comentários que queiram fazer, porque temos ainda a nossa aula em direto, em que vamos conversar, vamos esclarecer as dúvidas, vamos ver os novos contornos e gostaria também de saber de vocês o que é que vocês acham dessas alterações do acordo ortográfico, se é necessário ou não, devemos manter a escrita tal como ela é, ou de quando em vez devemos atualizar essa nossa escrita. E também podemos conversar em direto também sobre as implicações da aprovação, da implementação do acordo ortográfico de língua portuguesa em Moçambique. Se um dia Moçambique aprovar a implementação desse acordo, quais são as implicações educacionais, econômicas, etc., que poderão estar por trás dessa questão do acordo ortográfico. Eu sou Gerson Pagaraz. Não se esqueçam de seguir as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, e também visitem o nosso site oficial, que há lá muitas novidades, ok? Então, até a próxima aula. Um forte abraço.